Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, Conhecimento Único. O furacão Ian, que passou por Cuba, tocou o solo 2 vezes na Flórida, nos Estados Unidos, depois de ganhar força e ter sido elevado nesta quarta-feira, 28, à categoria 4, informou o Centro Nacional de Furacões do país. O furacão tem ventos de até 250 km por hora, segundo o NHC. Esse é um dos furacões mais fortes a atingir os Estados Unidos em décadas, segundo o New York Times. Os meteorologistas afirmaram que uma parte do estado deve observar uma onda de tempestade catastrófica, vento e inundações. O Ian tocou no solo nos seguintes locais: Ilha de Caio Costa, perto da cidade de Fort Myers. Cidade de Punta Gorda. No dia anterior, a tormenta atingiu Cuba, deixando a ilha inteira sem energia e 2 pessoas mortas, além de vilarejos inundados. A tempestade devastou o extremo oeste da ilha com ventos e inundações. O furacão Ian caiu de categoria 1 para tempestade tropical, nesta quinta-feira, 29, mas ainda deve produzir ventos fortes, chuvas fortes e tempestades em partes da Flórida, Geórgia e Carolina do Sul e Norte, conforme o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. A tempestade, com ventos máximos sustentados de 100 km por hora, estava agora a cerca de 55 km a sudoeste de Cabo Canaveral, disse o meteorologista de Miami. Diante do fenômeno, mais de 2,4 milhões de pessoas estão sem energia na Flórida, de acordo com o Power Outage US. O furacão Ian chegou oficialmente à terra firme, pela costa sudoeste da Flórida, por volta das 16h05 pelo horário de Brasília, com ventos próximos a 241 km por hora, uma tempestade de categoria 4. Posteriormente caiu para a categoria 3, com ventos máximos sustentados de 201 km por hora. Por volta de 23 horas de Brasília, chegou à categoria 2 com ventos máximos de 168 km por hora. O fenômeno empatou com o furacão Charley, de 2004, como a tempestade mais forte a atingir a região, de acordo com o meteorologista da CNN Brandon Miller. Mas esse furacão pode chegar no Brasil. Pois pode ficar tranquilo que as chances dele chegar no Brasil são mínimas. Por que é tão difícil um furacão atingir o Brasil? Basicamente, os furacões formam-se sobre águas quentes. Os principais ingredientes de um furacão são calor concentrado e umidade, considerando que sua formação é motivada pela energia térmica, que é liberada quando o ar que apresenta maior concentração de umidade eleva-se para as camadas mais altas da atmosfera, sofrendo condensação. Bom, meteorologistas e estudiosos da área, em entrevista à BBC News Brasil, afirmaram que as condições para a ocorrência de furacões no Brasil são mínimas caso não haja influência das mudanças climáticas. No entanto, o Brasil não apresenta as condições necessárias para a ocorrência dessas tempestades tropicais. As águas oceânicas não demonstram temperaturas superiores a 26 graus Celsius. Normalmente a porção mais quente delas encontra-se no litoral nordestino, contudo, não alcança a média necessária. E a questão do cisalhamento do vento é de rara ocorrência nos países muito próximos à linha do Equador, o que é o caso do Brasil. Já houve furacão no Brasil. Ao contrário do que muitos pensam e devido ao não favorecimento para a formação de furacões, o Brasil já registrou ocorrência de tempestade tropical. Conforme comentado, normalmente essas tempestades formam-se em oceanos tropicais ou subtropicais. Assim, a região que apresenta maior possibilidade desse fenômeno meteorológico é a região sul, visto que os furacões tendem a migrar das regiões mais quentes para as regiões mais frias. Nessa região, em 2004, ocorreu o furacão Catarina. É válido dizer que há controvérsias a respeito dessa classificação, mas muitos estudiosos confirmam que essa tempestade corresponde a um furacão. O Catarina atingiu a região costeira dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e representa um caso raro no país. Os ventos formados por ele alcançaram 180 km por hora e deixaram rastros por cerca de 40 cidades. Mais de 500 pessoas ficaram feridas e, aproximadamente, 30.000 ficaram desabrigadas. Bom, por hoje é isso. Fique ligado e não perca os próximos vídeos.